Olá, como estão? Vamos às informações sobre o que está acontecendo no mundo, vamos aos detalhes. Bom, então vamos ver o que está acontecendo no Irã, o que também está acontecendo nesse conflito, como ele se estende até o Iêmen, agora oficialmente o Iêmen entra na guerra. E bom, a questão é que isso já está escalando para outros níveis. Vamos aos detalhes, muito obrigado por deixar o like, se ainda não fizeram isso, deixem o like, compartilhem, inscrevam-se se vocês já sabem o que fazer, como apoiar o canal. O importante é criar comunidades e dialogar, pelo menos para nós. Então vamos aos detalhes. O que está acontecendo no mundo? Hoje, temos a companhia da Astrid desde cedo. Então vamos ver o que está acontecendo, o que está rolando, vamos direto ao ponto. Olhem a próxima imagem, essas são as primeiras imagens que têm circulado. O ataque que aconteceu hoje, isso durante a madrugada de sábado para domingo, já para eles lá, bom, no Irã. Segundo o que relatam, colunas de fumaça e explosões têm ocorrido em Isfahan, no centro do Irã, assunto que chama a atenção e, segundo afirmam, são alvos militares, sem mais detalhes. Os ataques foram feitos por Israel e Estados Unidos juntos. Um assunto que também chama a atenção é, bom, esse movimento que estaria acontecendo. Isso, segundo afirmam, é no Iraque, mas seriam forças pró-Irã. Não fica claro se vão dar a volta, às compras ou para onde vão. Mas chama a atenção que esses, estando no sul de Basra, estão exibindo as bandeiras do Iraque. E também, bom, bandeiras que mostrariam apoio ao Irã, segundo o que se reconhece, bandeiras do Irã. E bom, também a questão das bandeiras dos iraquianos, né, que aí estamos vendo as bandeiras dos iraquianos. Vamos então para outros assuntos também importantes do que está acontecendo no mundo. Bom, aí está o tema, embora eu pelo menos não consiga ver, aqui pessoas armadas colocamos, né, mas não sabemos. Todas as caminhonetes Toyota ou Nissan também me chamam a atenção, não é? E bom, faz parte dos movimentos que estão acontecendo naquela parte do mundo. Vamos também aos detalhes de Han. Eles têm publicado por aí, então é para que a gente tenha cuidado, porque eles têm publicado. Isso do Donald Trump eu nem vou colocar só, vamos ver, é isso. Confiram que e-mail é esse, não é o pessoal da RT, obviamente não. A Russia Today tem publicado bem uma suposta aceitação de Trump, de que ele diz que foram atacados, que houve bem um ataque de mísseis, 180 mísseis ou algo assim, no porta-aviões. Acho que é o Ford e todo esse assunto, né? Muitos veículos de comunicação acreditaram e publicaram isso, inclusive aqui. Meios de comunicação do México que costumam acreditar no que a RT publica. E bom, porque, bem, é a RT. Esses meios passam muito tempo dizendo uma meia-verdade e de repente soltam uma mentira. Uma mentira como essa, né, em que Donald Trump está falando sobre o assunto. A Venezuela está falando de quê? Que os helicópteros, que não sei o quê, e que não sei. De repente ele fala e explica que não, que está o porta-aviões, não sei o quê. Cortam o trecho como se quisessem mostrar que são eles os atacados. E bom, é um assunto que imediatamente o Pentágono vai perguntar do que estão falando, não é? Do que estão falando. E é que, de repente, o que a mídia não faz é entender o que está acontecendo, não esse tipo de mídia. O que eles costumam fazer é simplesmente repetir o que algum meio de comunicação conveniente diz, sem verificar e sem sequer entender um pouco do assunto, geograficamente falando. Vamos lá, para começar, o USS Gerald Ford está destilado e o Abraham Lincoln está destilado. Se for assim, foi o Abraham Lincoln, você diz, bom, então está mais perto do Irã. Faz certo sentido, uma lógica de probabilidades, mas seria complicado serem atacados, pois mantém distâncias muito afastadas. Mas no caso do USS Gerald Ford, você tem agora, é agora. Você tem o Kuwait, você tem a Jordânia, tem Israel, ou seja, tem Chipre, Turquia, todos esses países que estariam e estão com sistemas de defesa ativos. Que, então, para chegar ao porta-aviões, imagina só, você tem que passar por todos eles e depois chegar ao USS Gerald Ford. É muito complicado, né? E além disso, segundo o relatório, falava de aviões, né? Não sei, com uma quantidade assim de aviões que estavam voando e que já atacaram Portugal.
Você diz de onde? De onde tiram que é porta-aviões? Nem mesmo no Irã têm sido vistos os aviões dos iranianos. Nem mesmo no Irã. Vão passar sobre Israel, sobre a Jordânia, sobre Chipre, sobre tudo. Mas não se analisa, não se entende, simplesmente deixam a notícia cair de onde vier. E isso é um tema perigoso nas notícias, então tomem cuidado com esse tipo de notícia. Mas enfim, estamos aqui, estamos ao vivo e vamos conversar sobre vários assuntos importantes. É passada uma mensagem nas legendas, já falando que eles estão envolvidos na guerra. Sim, esse é um anúncio oficial de que a entrada deles na guerra contra Israel, obviamente, está alinhada com ele. Bom, então vamos observar o que estão dizendo. Aqui estamos vendo, este é este, já Sarré, Sarré, Sarré. Vamos ver o que esse personagem está dizendo. Nele, realizaram a primeira operação militar. Isso foi realizado com uma rajada de mísseis balísticos, que tiveram como alvo locais militares sensíveis do inimigo israelense no sul da Palestina ocupada. Essa operação coincidiu com as ações heróicas realizadas pelos irmãos combatentes no Irã e pelo Hezbollah no Líbano. Bom, é isso que eles dizem, que conseguiram atingir seus objetivos, não este, que teria sido em direção ao sul de Israel, não o ataque. E bom, então se sabe algo sobre isso? Sim, na verdade já existem imagens onde se vê que a defesa de Israel teria neutralizado a tentativa desses mísseis de entrar no país. Ou seja, não houve nenhum impacto. Vamos ver, a imagem seria esta, vamos ouvir. Aí estão no céu, ouvem-se as sirenes, obrigado. No começo essa sirene. Aí eles derrubam e derrubam outro. Parece que eram 2 drones e dizem que cumpriram os objetivos. Mas os objetivos eram fazer fogos de artifício no céu. Ou o que foi isso? Porque, bom, é isso que tem sido reportado. Eles interceptaram esses drones. Não são mísseis. Esses não são mísseis, pelo menos isso que você está vendo aqui. Aqui não, mas dizem que se lançarem os mísseis... Então vamos também para outros detalhes do que está acontecendo no mundo. Vários temas importantes, o que está acontecendo também em relação ao Líbano. Segundo o que foi reportado, Israel teria eliminado 3 jornalistas libaneses no sul do Líbano. De acordo com o que foi reportado, pelo menos 3 jornalistas dos meios El Manar e Al Mayedin e um cinegrafista teriam sido atingidos. Além disso, uma 4ª pessoa também perdeu a vida em um ataque. Mas exatamente na região de Hassin, no sul do Líbano. E bem, de acordo com os canais, os jornalistas que perderam a vida são Ali Shaib, que é repórter da Al-Manar, que é afiliada à Chita Hezbollah, e também Fátima Fatouni, que é repórter do canal, também da Al-Mayedin, que também é considerada próxima ao Hezbollah, e o cinegrafista Mohamed Fatouni, do mesmo veículo. Aliás, não foram os bons, eles perderam a vida, mas já tinham andado bastante. Sim, digamos, os soldados israelenses são agressivos com jornalistas porque não são os únicos afetados. Também houve um grupo de jornalistas, se não me engano, da CNN, que também chegaram, e os soldados foram meio agressivos com eles, os militares. E bom, a Al-Mayedin destacou, no caso dos que perderam a vida, que seus correspondentes. Fatouni faleceu no ataque de Israel direcionado contra grupos de jornalistas, segundo a versão deles. Bom, a questão é que existem alguns meios, como Al-Mayedin, Mayadin, então meios que basicamente não são meios, são propaganda de grupos radicais, essa é a realidade. No caso da CNN, me parece que há algo um pouco ou bastante mais grave no sentido de que, bem, são reportagens claramente parciais. Não tem nada a ver com o tema do Líbano, nem nada disso. Eles estão reportando o que está acontecendo lá na Cisjordânia? Sim, na zona ocupada onde os israelenses estão tomando terras. Os colonos, exatamente, fale-me sobre os colonos. E então eles vêm relatar o que está acontecendo, eles estão vendo ali. Como é que os israelenses chegam aqui, que se os colonos e não sei o quê... E então, nesse momento, chegam os meios de comunicação e um é agarrado pelo pescoço, o outro é agredido. Sim. E então, no final, devolveram os celulares para eles. Porque, bom, claramente aqui está a imagem onde tudo acontece, todo o relatório é feito, segundo a própria CNN. Um assunto que, evidentemente, chama a atenção, diz que soldados israelenses apontaram rifles para jornalistas da CNN e depois estrangularam um deles na frente da câmera.
tudo isso documentado. Bom, se eles pegam ele pelo pescoço, né? Ou é um tema? O vídeo está lá no Twitter e nas redes sociais, não se tem comentado sobre esse assunto. Isso principalmente porque um homem de 75 anos, ou seja, um palestino da Cisjordânia, foi espancado. Bom, as imagens estão aí, com a entrevista do senhor. É ruim mesmo. Não podemos mostrar porque pertencem a um meio de comunicação e não podem ser exibidas. Mas sim, evidentemente, esse assunto chama a atenção. Sim, bom, que nos últimos dias principalmente os últimos dias têm sido super agressivos os colonos e os militares contra a população palestina na Cisjordânia. Ou seja, está ficando pesado, o clima está muito tenso, vamos ao que está acontecendo agora. Também na Ucrânia, bom. Veja que também estão sendo reportados movimentos importantes lá na Ucrânia, onde afirmam, que tem ocorrido explosões em uma usina. Isso com os famosos mísseis Flamingo, uma fábrica de explosivos russa foi atacada com esses mísseis, pois eles têm se saído muito bem do ponto de vista da guerra, né, de como eles conseguiram. Vamos usar esses mísseis em vez dos Tomahawk ou de outros mísseis que eles poderiam ter tido, mas que agora não têm. Eles fabricam, chamam de Flamingo porque são pintados de rosa. E então, o que tem acontecido por lá? Bom, o que as Forças Armadas da Ucrânia informam é que teriam atacado a fábrica Promistev, lá em Chapayev, na região de Samara, na Rússia, com os mísseis FP Flamingo. E, segundo os militares, o ataque contra essas instalações foi realizado por essas unidades de mísseis e artilharia das forças terrestres ucranianas. E foi confirmada a destruição das instalações, seguida de uma explosão na área de produção. Esse local que foi atacado era especializado na produção de componentes explosivos usados em munições, incluindo bombas e foguetes. Essa fábrica sozinha produz mais de 30 mil toneladas de explosivos de grau militar por ano. Em 21 de fevereiro de 2026, também teria sido realizado um ataque a algumas fábricas. Comentamos sobre isso aqui. Isso aconteceu em uma área que eu tenho por DISC. Sim, não é essa, não é sim. Em Bortis, em Udmurtia, que tem nomes bem estranhos. Também informaram lá sobre explosões nos Flamingos. Já foram usados várias vezes para atacar a infraestrutura. Dentro desse, vamos dizer, desse desdobramento que a Rússia tem por todos os lados de fábricas, mas são fábricas que, por serem militares, não são como as instalações das refinarias. Refinarias podem ser facilmente atingidas por drones, pois armazenam combustível, facilitando ataques. Não tem proteção, nada, mas nessas fábricas de mísseis, de armas, geralmente estão protegidas. Costumam ter preparação para suportar explosões. Inclusive algumas que estão, digamos, como essas meio subterrâneas, digamos. Então, o que eu tenho observado é que esses Flamingos são para isso. Não são para poder destruir até mesmo uma base completa, se for necessário. Ou seja, vamos lá, eles têm muito mais força, são diferentes. Bem, mísseis muito mais rápidos não são produzidos tão rapidamente quanto drones. Mas sim, eles já estão sendo fabricados dentro da Ucrânia. Também hoje foi relatada outra visita de esqui a outro país árabe. Desta vez me parece que é para a mira. Todos. Não, já estiveram no Catar. Emirados e Arábia Saudita, sim. O que está acontecendo de bom? Já foi ao Catar, basicamente está fazendo a turnê para ver como podem apoiar e apoiá-los nessa guerra. Tudo bem. Alta, sim, está escrito 1,70 e, essa pessoa é muito, muito alta. Ou seja, deve ser 1,90 ou mais. Esse senhor aqui, olha... Só para você ver como é, ele é Tamim bin Hamad Al Thani, que é o presidente. Não é o presidente, mas enfim, ele foi quem recebeu o Zelensky. Me diz, será que Zelensky consegue fazer um acordo de 10 anos entre a Ucrânia e o Catar de defesa mútua benéfica? Ele declarou ter se reunido em Doha com o emir do Catar, é aquele que vimos há pouco, o alto Tamim bin Hamad Al Thani, e o primeiro-ministro também do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Tamil, que também esteve presente na reunião. E, segundo o presidente, eles têm conversado sobre como podem se ajudar para defender melhor o seu país.
Ambos foram vítimas dos famosos Shahed, que, bom, na Ucrânia são chamados de Yerona ou algo assim, mudaram o nome, mas basicamente é a mesma coisa. Os Shahed, ou seja, os Shahed, têm atacado fortemente todo o Oriente Médio. Agora, em todos os países, pelo menos do Golfo, que foram vítimas desses Shahed. E o que eles querem fazer não é só ter as armas, mas também as estratégias de guerra que Zelensky possui. Que bom, já existem ucranianos vivendo agora dentro desses países com experiência suficiente para assessorar esses países. Já se fala de mais de 200 ucranianos que estão apoiando os países do Golfo? Aliás, entre as notícias falsas de hoje, o porta-voz da Guarda Nacional Islâmica do Irã, pois bem, eles afirmaram ter neutralizado um sistema de defesa da Ucrânia em um país do Golfo. E bom, isso foi completamente negado. É mentira, né? Sim, pois é, também. Isso faz parte, digamos, dos relatos ou dos relatórios de como as coisas estão acontecendo. Um tema que também chama a atenção, falando disso, é o que o Japão disse, né? O Japão sobre a questão dos petroleiros. Vamos ouvir o que eles dizem? Fala aí, Yamamoto, obrigado pelo seu tempo. Quero perguntar sobre a situação no Irã. Foi informado que o ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, disse em uma entrevista à Kyoto News, no dia 22, o Irã reconheceria a moeda dos navios relacionados ao Japão e que havia iniciado negociações com o Japão para uma suspensão temporária do bloqueio. No entanto, também foi informado que o ministro Motegi negou que negociações tivessem sido realizadas naquele mesmo dia. De acordo com o Ministério das Finanças, a Reserva Nacional de Petróleo equivalia a 146 dias em 20 de março. Se o Japão não iniciou negociações com o Irã, considero que deveria começar as negociações imediatamente. Existe a possibilidade de que o Japão realize negociações com o Irã no futuro? Se não foram realizadas negociações, poderia explicar os motivos ao público? Obrigado. Em primeiro lugar, com relação à declaração feita pelo atual ministro das Relações Exteriores, o Sr. Araghchi, estou plenamente ciente disso neste momento, mas não acredito que ele tenha feito qualquer declaração oficial sobre o início de novas conversas ou consultas com o Japão. Portanto, há um total mal-entendido, e como já disse muitas vezes, no que diz respeito à segurança dos navios no Estreito de Hormuz, atualmente há 3.000 navios no Estreito de Hormuz, e para todos os países garantir a segurança dos navios no Estreito é essencial. Bem, garantir a segurança dos navios é um tema que também está relacionado com a segurança energética, e acredito que isso é extremamente importante. Claro, como país, acreditamos naturalmente que nossos próprios navios estão incluídos nisso. Há mais alguma pergunta? Bem, isso faz parte das reações que o Japão tem sobre esse assunto, não é? Basicamente, ainda não há uma negociação. O que foi dito, então, foram de repente coisas ou comentários feitos por alguma outra pessoa importante do Irã, mas não o próprio Abbas Araghchi, que poderia ser, pois, o responsável, porque no final ele é o encarregado das relações exteriores. Então ele é quem realmente teria que confirmar se o Japão pode repassar ou não, coisa que não aconteceu, né? Ou seja, não pode ser repassado pelo Japão. Ainda não existe essa possibilidade. Mas o que realmente chama a atenção é que o Japão enviou 2 navios petroleiros, que supostamente pagaram 2 milhões de dólares. Mas isso também, quer dizer, sabe-se disso, mas também não é algo que eles possam repetir claramente. Não exatamente. Bom, não é muito claro, o Irã não diz uma coisa, mas aqui o Japão contradiz exatamente. Vamos a outros temas importantes. Olhem, lá no Nepal, vocês se lembram das confusões e dos protestos que aconteceram no Nepal? Bom, o ex-primeiro-ministro que teria reprimido esses protestos já foi detido. A polícia prendeu esse ex-ministro do interior, o ministro do interior, por causa da repressão aos protestos. Isso, vocês se lembram, foi contra a geração Z, na qual foram registradas 77 mortes. Bom, o que se sabe? Bom, prenderam o ex-primeiro-ministro do Nepal, AKP Sharman Oli, e o ex-ministro do interior, Ramesh A. Ados, e também Ramesh Lekak.
Eles foram detidos hoje de manhã, no sábado, por sua participação na detenção. E depois tiraram a vida desses jovens que participaram nos protestos que começaram. A onda, eles fizeram parte da onda da geração Z, que aconteceu em 2005. Foi de 8 a 9 de setembro de 2025. E começou a raiz. Breve proibição das redes sociais, mas que depois acabou incentivando, na verdade gerou mais dificuldades econômicas, porque agora quantos trabalhos existem que estão ligados à internet? Muitos, realmente muitos. Esses 2 ex-funcionários foram detidos e o processo seguirá conforme a lei. Isso foi confirmado pelo porta-voz da polícia de Vale, Katmandu, Om Adhikari. E, as prisões acontecem depois que o novo primeiro-ministro, Balendra Shah, rapper de 33 anos que lançou uma música recentemente e teve grande sucesso, antes de assumir o governo, pois já foi um dos seus primeiros movimentos, não é, como primeiro-ministro. Bem, vamos lá, é um país que está tentando se entender novamente a partir de um ponto de vista, mais amplo, voltado para os jovens. Também chama muita atenção, que realmente estão agindo contra essa repressão. Isso me parece importante. Porque no final, muitas vezes esses governantes ficam impunes e depois reprimem o povo. E depois sempre entram políticos novos e não fazem nada. Ou seja, não param. E agora, não passou nenhuma semana e já estão acontecendo os primeiros movimentos. Já foram detidos. A Secretaria da Marinha no México, já teria mostrado o que aconteceu com essas 2 embarcações que iam para Cuba que, estavam desaparecidas, né? Uma se chama Friendship e a outra se chama Tiger Moth, e as 2 são de bandeira da Polônia. Sim, coisa curiosa também, e segundo a instituição, já as encontraram, um avião. Aliás, um avião da Marinha ficou sobrevoando toda a região do Caribe até encontrá-los. Eles foram localizados a 80 milhas náuticas a nordeste de Havana, Cuba, de acordo com o que foi relatado no Nordeste. Ou seja, já estavam bem perto. Olhem, aqui está o mapa, vejam. Aí está a imagem. São 2 catamarãs de acordo com o que foi relatado. Aí está um deles e, aí estão os 2, olhem. Aí estão juntos, dá para ver eles juntos. O que aconteceu com eles? Ainda não está claro, mas pelo menos já foram encontrados. Sim, ou seja, realmente chama muita atenção esse assunto, essa conquista. Esta é a região, vejam, fica ao nordeste, ou seja, bem pertinho de Cuba, e ao norte, não quer dizer ao nordeste. Realmente chama muita atenção, muito perto de Havana. E o que aconteceu lá? Porque ainda não se comunicaram. Ou aí tem várias questões, várias perguntas que precisam ser feitas agora mesmo, mas enfim, isso também faz parte do que está sendo relatado. Pelo menos as embarcações já estão lá. Nós vamos então informar com mais detalhes o que se sabe sobre esse assunto e também, outra imagem, não é? Agora que estamos falando da reunião que Celeste teve com esses líderes do Oriente Médio, já começam a surgir algumas imagens disso, não é? Sim, esse é o dos Emirados Árabes. Emirados Árabes, né? Sim, ali está ele. Ali está aquele momento que ele está dando. Ali está também esse, acho que era o de defesa, que estava aqui do lado. Ou o de exteriores, era o de exteriores, né? Sim. O de exteriores da Ucrânia. Sim, o de exteriores da Ucrânia. Ah, ali está. Então são reuniões que vão trazer uma mudança muito importante para a Ucrânia, porque, no fim das contas, é uma aliança. Neste momento, existem 3 grandes alianças que estão voltando a reconfigurar o mundo. 3 grandes alianças, mas a Ucrânia parece que está se dando bem com 2 dessas grandes alianças que existem. Estamos fazendo um especial. Hoje vai ao ar, em uma transmissão ao vivo, um especial sobre as 3 grandes alianças. E uma 4ª, que, estão mudando o mundo em uma nova ordem. Realmente não, e que está se acelerando de maneira impressionante. São as 3 grandes alianças, mais uma 4ª, que é um pouco uma mistura. E também, ao mesmo tempo, vamos conversar sobre por que essas 3 alianças estão mudando o mundo. Mas, ao mesmo tempo, algumas dessas alianças dependem umas das outras. Ou seja, vem aí um mundo diferente. Não é como a visão que existe de repente de tudo preto e branco, não é tudo assim. Todos são inimigos, em parte sim, em parte não. Vamos falar sobre isso em outra live que estamos preparando. Agora vamos para outros assuntos, porque, já estão tentando voltar à normalidade nesses aviões, nesses aeroportos dos Estados Unidos.
Já que Donald Trump assinou então a possibilidade de poder pagar a todos da TSA, a questão é que pretendem voltar ao normal em breve. Sim, exatamente a normalidade, apesar de que já tenham sido pagos. Bem, pode demorar entre 2 dias e 2 semanas para que o movimento volte ao normal. Isso porque os fundos não chegam ao mesmo tempo para todos. É como um pagamento que vai assim chegando aos poucos para eles. E, bom, segundo garantem os especialistas e as autoridades, eles afirmam que, bom, a retomada vai ser um pouco lenta. Sim, isso ajudará a aliviar o caos atual, além de coincidir com o Spring Break nos Estados Unidos. E o Departamento de Segurança Nacional confirmou à rede americana de notícias CBS que, por instrução presidencial, a Agência Federal de Segurança Aeroportuária, TSA, começou esse processo de pagamento imediato ao seu pessoal, que, por sinal, tiveram a possibilidade de separar esse setor, que é o dos aeroportos, o TSA, e de receber um orçamento separado, e ele seria aprovado imediatamente, mas os republicanos ou o presidente, não me lembro quem, não quiseram separar. Eles usam isso como refém para forçar os democratas a aceitarem o que querem sobre o ICE. Sim, bom, esse é um assunto que sinceramente não acho que vai passar. Ou seja, eles querem obrigar que o tema do ICE continue com esse enorme orçamento. Aliás, eles também mostram essa imagem. Este é um momento bastante impressionante. Isso é lá na Hungria. Vocês lembram de Viktor Orbán? Ele está em campanha com apoio cada vez menor. Este é um comício de Orbán. Ouçam como seu próprio povo o recebe. Viktor Orbán, vocês têm ucranianos e não têm os magros. Ucrânia, vocês querem o governo e querem levar o bom? Para o seu próprio povo, ele começa, fica bravo, aí explode e começa a gritar com eles, vocês querem defender a Ucrânia, e que não sei o que não sei quanto, e todos bobo, e depois olha só, voltem. Bom, quer dizer, eles foram... Foi muito ruim com a própria população deles. Normalmente ali eles levam os apoiadores pagos. Vamos dizer, não funcionou, ficaram contra ele. E que bom, Trump tem apoiado a campanha dele com tudo, e bom, ele também deve ser o presidente da Polônia. Desculpa, é que Trump segue cada vez mais pró-Rússia, né? Mas o Kremlin, sim, não está abalado? É como ter um porta-voz do Kremlin na Casa Branca. É impressionante a forma como ele age, e também impressionante como é. Tão pouco interesse do público americano sobre assuntos internacionais que os americanos não entendem muito bem o que está acontecendo. Eles não entendem como isso está acontecendo. Ou ouvem, está apoiando um tal de Viktor Orbán? Eles não têm ideia de que Viktor Orbán é uma pessoa muito ligada ao Kremlin. E são esses os personagens que Trump defende, pessoas que têm essas ligações. Ontem vimos pessoas da Duma, ou seja, parlamentares russos, entrando no Capitólio dos Estados Unidos, no Congresso dos Estados Unidos. Mesmo sabendo que russos repassam informações para eliminar soldados americanos, ainda permitem sua entrada? Ou seja, em vez de, vamos dizer, convidar parlamentares do Canadá, convidar parlamentares do México, de qualquer forma, não vá convidar justamente aqueles que literalmente estão tentando te destruir, não é mesmo? É falta de respeito com os soldados que morreram e ainda assim aceitaram. Essa inteligência garantia isso? Sim, bom, se deram inteligência para eles, mas não é importante porque não nos afeta. Não te afetou? Você tem 13 bases nos golfos que não servem para nada. Agora, isso te afetou? E bom, hoje, como eu dizia, saiu o presidente da Polônia ou o primeiro-ministro dizendo, bom, um apoio, Orbán é um apoio ao Kremlin não, assim também. Sim, pois é, definitivamente. Outra coisa que chama a atenção é essa imagem, isso. Bom, o que eles têm mostrado é um grupo de drusos que tem defendido os cristãos lá na Síria. Segundo o que foi reportado, em Sueida, no sul da Síria, os drusos se reuniram em frente a uma igreja, carregando cruzes e entoando palavras de ordem em solidariedade aos cristãos. Atacados por turbas islamistas, apoiadas, segundo o que foi reportado, por grupos radicais.
Sim, ontem mostramos uma imagem de como algumas dessas pessoas chegavam de moto tentando ameaçar a comunidade cristã e atacavam os comércios, etc. E bem, são coisas que ainda não conseguiram eliminar lá nesse lugar. Sim, bem. Aí os drusos dizem que os recebem, que lá eles são bem-vindos, que essa é uma zona segura para eles. Bem, é um tema complicado. Bueno, Bem, vamos agora para outro assunto, uma outra atualização do que está acontecendo no mundo. Muito obrigado por nos acompanhar. Vamos atualizar ao vivo o que está acontecendo no mundo e mais tarde à noite vamos para os comentários para conversar à vontade sobre os filmes e sobre o que está acontecendo no mundo. Não sobre as séries, sobre os filmes, não sei, mais alguma coisa, só isso. Vamos mudar de assunto. Lembrem-se que estamos em... Estamos no Telegram, no WhatsApp, também estamos no Facebook, X e Insta. Muito bom. Então um abraço, até logo.